Pessoal! Este é o nosso podcast Miragens da História. Sejam bem-vindos. Eu me chamo Carla. Eu me chamo Luan. E eu sou a Vitória. Hoje a gente vai apresentar este que é o nosso terceiro episódio. Somos graduandos em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, a UVA. Nosso podcast é um projeto de extensão universitária vinculado à Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA. Nosso objetivo é o de realizarmos entrevistas e debates sobre temas relevantes ligados à teoria da história e história da historiografia. Se teoria vem do grego theoros, que designava um espectador ou alguém que observa, podemos pensar também a história a partir das chaves das miragens, que do latim mirare significa olhar, fitar, admirar-se, especialmente com espanto. A produção do conhecimento histórico deve nos causar espanto, pois parte de uma relação de alteridade com o outro a partir do tempo. Este é o podcast Miragens de História, projeto de extensão universitária vinculado à Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA. Nosso objetivo é de realizarmos entrevistas e debates sobre temas relevantes ligados à teoria da história e história da historiografia. Neste episódio, temos a honra de receber o professor Dr. Jailson Pereira da Silva. Boa tarde, Jailson. Boa tarde, gente. Boa tarde a quem faz esse projeto, a quem faz essa coisa bonita acontecer, que é juntar a gente em diferentes momentos da sua trajetória acadêmica, não é? Em torno daquilo que nos une, por mais que a gente queira ou não queira, que é o debate sobre teoria da história. Não importa qual é a sua concepção de história, não importa qual é o tema que você vai trabalhar, mas as reflexões sobre a teoria da história são um desses pontos incontornáveis no labirinto de quem se dedica a pensar a própria história. Estamos aqui também com os professores Tiago e professor Denis da UVA, que também estarão participando da nossa entrevista. Boa tarde, professores. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado, Jailson, por aceitar o convite. Boa tarde, Denis Melo. Boa tarde, gente. Boa tarde, professor Jailson, Ana, Luan, Carlinho, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Agora eu vou apresentar devidamente o nosso convidado. Ele possui graduação em História pela Universidade Federal de Pernambuco em 1997. Na mesma instituição fez mestrado em 2002 e doutorado em História em 2009. Professor associado da Universidade Federal do Ceará, pesquisa principalmente os seguintes temas: fontes históricas, arquivo e história, história do Brasil República, cinema, história e história da cidade. Agora nós vamos passar as perguntas e, primeiramente, eu gostaria de passar a palavra para o professor Tiago. Beleza. Jailson, assim, primeiramente é um prazer ter você, né, conosco. Eu lembro de uma atividade que a gente fez, não sei se você recorda, na pandemia, quando a gente fez o Histórias, Cidades e Outras Artes. Nós fizemos um encontro, né, durante a pandemia. Nós discutimos um texto de você refletindo sobre história urbana, né, sobre o nome das ruas, sobre a relação com a história, e assim, foi muito marcante. Então a nossa parceria já tem pelo menos 5 anos, né? Também convivi com você quando eu estava no doutorado e você estava fazendo seu estágio pós-doutorado, né, lá com o Antônio Paulo Rezende, que é uma pessoa que inclusive já passou por aqui, né? Foi nosso segundo entrevistado, e é uma pessoa que acho que faz pontes de afeto, né? Então assim, é muito bacana estar recebendo você aqui, né? Eu vejo que além sobre essa discussão de tempo, espaço, cidade que você faz, uma das discussões que você faz recentemente é a discussão junto a arquivos e documentos, né? Nesse sentido, eu queria lhe perguntar como você vê a possibilidade de compreender a cidade como um arquivo ou um arquivo como uma cidade. Boa pergunta de partida, é uma provocação que daria 3 dias de conversa. Na verdade, a gente vem se encontrando já há algum tempo, né? Perdão. Não só lá na UFPE, mas quando você estava ainda vinculado à CEDU, que você também estava coordenando projetos, eu lembro que a gente também teve a oportunidade de trabalhar juntos. Eu fico muito feliz quando a gente tem essa oportunidade de fazer essas trocas, né? Eu vou iniciar então essa conversa aqui, já que você entrou assim com os 2 pés na porta,
fazendo uma reflexão muito pontual, muito situada, né? Desde que eu comecei as pesquisas de pós-graduação, eu enfrentei um problema heurístico, eu diria, que era o próprio sentido que tem aquilo que, ainda no começo dos anos 2000, a gente chamava de documentos históricos, né? Eu queria trabalhar com cidade no meu mestrado, mas eu me interessava muito por certas permanências e certas filigranas, coisas desimportantes, como, por exemplo, as publicidades, não é? Mas ali, começo dos anos 2000, ainda havia pouquíssimos trabalhos sobre publicidade, não é? Eu guardei, então, essa ideia, fiz um trabalho sobre cidades e depois voltei a essa coisa da fonte histórica, do documento, e é daí que vamos chegar à coisa do arquivo. O que é que acontecia? Eu percebia muito claramente que a gente tinha um trabalho que poderia se dividir em duas partes claramente, nós historiadores, desde o século XIX. O primeiro era a concepção de documento histórico, a concepção de fato histórico, ali na fundação dessas ciências das humanidades modernas, tinha dado ao historiador uma certeza, que era que ele não faria história sem documentos. Né? Isso está no mais famoso manual de introdução aos estudos históricos, né? Leglois e Senobot já diziam isso, não se faz história sem documentos. Mas aí a pergunta seguinte era, mas o que é efetivamente um documento? E era essa pergunta que ficava, digamos assim, alimentando a minha vontade de pesquisar. Eu avancei isso quando fui fazer o doutorado, e aí eu, de fato, me deparei com um corpo de documentos que era pouquíssimo validado ou estudado pelos historiadores, que são as publicidades, né? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que eu estudava, então, a partir de um comercial de margarina, um comercial de Havaiana, um comercial de cerveja, um comercial de automóvel, que era muito comum. Hoje mudou bastante a maneira como essas publicidades interferem e agem no nosso consumo de imagens, né? A gente senta diante de uma TV ou no YouTube, então você vai consumindo publicidades sem perceber, as publicidades são colocadas dentro da linha principal da narrativa do programa que você está assistindo. Mas não era assim nos anos 70, que era o período que eu estudava. Então você tinha a TV, tinha a novela e tinha um bloquinho de comercial. Ainda existe isso, mas não é só isso, não. E eu tentei, então, ali, fazer uma reflexão sobre fontes históricas mesmo, né? O estatuto da fonte histórica. E foi aí que eu percebi que, na verdade, o problema ou a grande questão não é a fonte, é o arquivo. Não é? E arquivo é diferente de fonte, porque arquivo, primeiro, ele não é o prédio na esquina, tá certo? O arquivo não é o móvel no canto da sala, nem é o prédio na esquina, não é aquele prédio histórico que a gente chama aqui de Arquivo Público do Estado do Ceará. O arquivo é, antes de tudo, um jogo de poder muito bem estabelecido, não é? Que vai fazendo com que as coisas sejam validadas. O arquivo é um ponto de confluência em torno do qual uma série de discursos se arregimentam para compor, a partir de uma dispersão discursiva, de uma rarefação discursiva, uma certa materialidade. Parece complicado, mas é simples quando você percebe que há um papel voluntarioso daqueles que organizam o arquivo. E, de novo, quando eu estou falando arquivo, não é o conjunto de documentos, não é? Mas é a lógica que faz com que os documentos sejam ordenados. O arquivo, então, ele não é uma materialidade. O arquivo é uma forma de pensamento que antecede a materialidade. Então, quando eu fiz isso e olhei para a cidade, voltando lá para o mestrado, eu comecei a perceber que a materialidade da paisagem do espaço poderia, ele em si, ser tratado como fonte, mas para isso eu precisava construir o arquivo da cidade. Nesse momento eu me deparei, veja que história, viu? Eu me deparei com uma canção de Tom Zé. E nessa canção do Tom Zé, ela abre com um poema do Augusto de Campos. Eu convido todo mundo a conhecer este poema e vou me atrever a declamar esse poema para vocês, para sintetizar essa resposta. Só dizer esse poema para vocês verem o que é. E o poema é mais ou menos assim:
A trocado capa claust, dupla elasti, fug, story, loco, aloquemente, multi, organi, periodiplast, rapa, recipro, rust, saga simplita, na vera viva, unívora, cidade. Claro que vocês, para quem nunca ouviu, parece que eu estou falando em línguas estranhas, não é? Mas basta dizer a vocês que este poema é uma série de prefixos que vai de atrocidade até o último dos prefixos colocados em ordem alfabética para dizer voracidade. Então é atrocidade, é duplicidade, é velocidade, é tudo quanto é cidade colocado ao lado desse atrocato, capa, calce, dupla, elasti, fug, story, loco, aloquemente, multi, organi, periodiplast, rapa, recipro, rust, saga simplita, na vera viva, unívora, cidade. Isso abriu minha cabeça. Eu disse, nossa, então a cidade é essa confluência de coisas. Então, quando você olha para a cidade como um espaço de arquivo, você precisa perceber não apenas o que está arquivado, mas quais são as forças que permitiram ao arquivo se apresentar como ele se apresenta. É por isso que, quando eu escrevi sobre que rua era essa, eu dizia que muitas vezes, quando você troca o nome da rua, né, suponhamos, você tira o nome de um general da ditadura e você coloca ali o nome de um preso político, o gesto político desse ato é incontestável, e sua beleza também, mas o gesto político não é simétrico ao significado histórico. Por exemplo, esconder o nome dos ditadores significa dar, quem sabe, uma anistia a esses ditadores também. É preciso, antes de se esconder, se questionar, saber quem são. Uma cidade que não tem registro dos ditadores pode erroneamente passar a impressão de que ela sempre foi um lugar de democracia. Então é preciso tomar cuidado com isso. Há uma coisa que eu gosto muito, que são as atitudes do rebatismo popular, tá certo? São os rebatismos feitos pelos aparecidos políticos. Depois eu posso até citar um texto que foi escrito pela Ana Rita, com minha participação, e é um texto muito interessante para pensar, me parece, esse jogo de poder que está por trás da nomeação e da fabricação dos arquivos. Eu posso terminar aqui essa primeira coisa. O arquivo é fabricado, voluntariamente ou não. O arquivo ele não é uma naturalidade, não é um conjunto de documentos que é de forma, como é que eu vou dizer, gravitacional, né, que é atraída como se fosse uma força de um imã. Não, não é. É uma série de ações que fazem com que a gente valide uns documentos, outros não, uns nomes, outros não, umas séries, outras não. Mas é isso. Para começar, eu diria isso. Então, dizer da alegria, viu, por estar aqui com você, com os colegas. É o seguinte, eu queria lhe fazer uma questão. Essa questão tem mais, assim, um fundo pessoal, digamos assim, mas também profissional, né? Eu me lembro, viu, professor Jailson, que no doutorado eu fui marcado por 3 grandes professores. 2 deles já estão aposentados, né? O professor Antônio Paulo, o professor Durval e a professora Regina Beatriz, né? E aí, essa é a questão que eu queria lhe fazer, assim, sabe? O tanto que Antônio Paulo, Durval, influenciaram na sua prática, na sua vivência, né? Na sua forma de olhar o mundo, de olhar a história, de pensar e sentir a história. Porque uma das coisas assim, muito importantes do Durval e do Antônio Paulo é que ele fazia a gente sentir a história com o corpo, né? Então, essa é uma questão que eu quero lhe fazer. Ah, que maravilha. Obrigado, Denis, assim, por me fazer pensar nisso. Daqui a 2 dias, exatamente, dia 2 de julho, é o aniversário do Antônio Paulo de Moraes Rezende. O do Durval eu não sei, nem o da Regina, mas o do Antônio Paulo eu sei. Eu vou falar primeiro do Antônio Paulo, assim, muito, muito sucintamente. Antônio Paulo foi meu orientador num projeto PIBIC. Viu Carlinha, viu Luan, viu Vitória, esse professor a quem se refere. Eu estava com o livro dele aqui em cima hoje, né? Estava aqui em cima, um dos livros dele. A gente entrevistou ele no último episódio, eles conhecem. Ah, que maravilha. Ele foi meu professor na graduação. Eu fiz uma bolsa de iniciação científica com ele e de lá ele me orientou no mestrado. E de lá ele teve a ousadia de me orientar no doutorado. O doutorado eu tirei ele um pouquinho da zona de conforto, porque aí ele foi estudar ditadura, foi estudar mais teoria, mesmo que era o que eu tinha me interessado, mas ainda assim ele topou. Quando eu fui para o pós-doc, aliás, no doutorado e no pós-doutorado, eu já poderia ter tomado uma outra direção.
mas eu queria ser orientado pelo Antônio Paulo no doutorado ainda, porque eu gostava muito do jeito como ele trabalhava e pensava a história. Embora não fosse o período que ele estuda, embora não fosse as questões que ele aborda, eu lidei basicamente com censura e documentos, né? Era censura e documentos o centro das discussões. E fui pedir, ele disse, tudo bem, eu lhe oriento essa parte de teoria, eu consigo orientar, a parte sobre ditadura, censura, fica aí por sua conta e risco. Deu muito certo, né? Depois até a tese foi publicada, tal. Não tenho, tem uma cópia aqui dela, tá pertinho de mim. Essa tese aqui foi orientada por ele, né? É um Brasil em pílulas de 1 minuto. O título é uma coleção da Universidade Federal de Pernambuco. No pós-doc, aí no pós-doc eu briguei para que fosse ele. Eu praticamente ele disse que não podia, eu disse, não, mas você vai poder, porque eu gostaria muito de poder colocar no meu currículo, no meu histórico, que eu fui orientado por você, da graduação até o pós-doutorado. Eu gostaria muito de fazer isso, de botar assim, Antônio Paulo é o professor que me acompanhou da graduação até o pós-doutorado. Portanto, vocês três que estão na graduação, se construírem relações afetuosas com o professor Tiago, com o professor Denis ou com qualquer outro professor ou professora, e tiverem essa oportunidade, façam isso, viu? Encham o saco desses professores, não deixem eles lhe abandonar no meio do caminho. Então, foi assim, né, que eu me tornei um pouco mais amigo do Antônio Paulo. A Regina, não. A Regina eu conheci já como uma professora de pós-graduação, uma professora que chega na universidade, eu já estava saindo do doutorado. A rigor, a Regina nunca foi minha professora. Eu vi com ela palestras, eu estive com ela em seminários, tal, mas a gente já se encontrou num outro momento da carreira. Diferentemente do Durval. O Durval é um intermediário, né? Durval, por que um intermediário? Porque Durval também não é professor da graduação da UFPE, mas é professor. Bom, o Durval, como eu estava dizendo, eu conheci primeiro na condição de professor, eu já era professor, já estava, acho que terminando o meu mestrado ali, ele foi dar uma palestra numa faculdade onde eu trabalhava, e ali eu disse, nossa, esse é o Durval que escreveu A Invenção do Nordeste. Logo depois eu encontrei na Universidade Federal de Pernambuco, e ele foi o orientador de um amigo que eu chamo de amigo por conveniência sanguínea, mas na verdade é um irmão de alma que eu tenho, José Adilson Filho. Nós nos conhecemos no mestrado. O Adilson hoje é professor da Universidade Estadual da Paraíba. E aí nós ficamos acompanhando o Durval como um professor, como um palestrante, como uma pessoa que nos inspirava muito. O Durval foi muito acessível conosco. O Durval, ele é o professor que está na minha primeira banca de mestrado, viu, Denis? A primeira vez que eu fui defender, assim, na condição de orientador, aí eu convidei o Durval. Aliás, o meu orientando, que é, inclusive, egresso da Fafidam, portanto, as universidades estaduais, aí como a UVA, muito poderosas, no caso a UES, ele era apaixonado pelo Durval, fez questão de trazer o Durval. E aí, quando o Durval veio, né, e aí eu convidei oficialmente o professor Durval, aí ele lembrou de mim e disse, Jair, você está na Universidade Federal do Ceará? Eu disse, estou, professor, estou por aqui e tal. Ele veio, e aí naquela coisa antes da banca, a gente almoçando, eu disse, professor, o senhor está tendo a honra de ser o professor que está na minha primeira banca de mestrado. E ele olhou para mim e disse, a partir de agora eu não vou julgar o seu aluno, eu vou julgar você. E foi engraçadíssimo, porque eventuais limitações do trabalho foram todas atribuídas a mim. Ele fazia toda isso aqui é erro do orientador, isso não é erro do aluno, não, isso aqui é erro do orientador. Foi o orientador que errou. E foi muito engraçado para mim, assim, foi muito gratificante, foi prazeroso, porque não deixa de ser um gesto brincalhão, acadêmico, mas um gesto bem-humorado, de ver também, né? Quem é professor, viu, garota? Vocês vão ver isso muito. O professor se realiza muito nos alunos dele. Eu não sei que diabos a gente tem, né? Mas a alegria de você ver um aluno fazer um mestrado, passar num concurso, fazer um doutorado, quer dizer, você tem... É inexplicável a alegria que um professor sente nessas horas. Não sei se é uma coisa paternal, que a gente... Né, Denis? Denis já deve ter vivido isso muitas vezes, assim, parece uma coisa meio paternal, do pai que vê o filho dar certo. Eu não sei se é somente paternal, parece até que é maior. Eu não gosto do termo orgulho, porque eu reservei outros pecados para a minha vida. O orgulho é um pecado que não vai me levar para o inferno, jamais. Eu tenho outros pecados que eu posso vender minha alma. O orgulho não é um deles, não.
Eu venderia minha alma facilmente pela preguiça, pela luxúria, pela gula, né? São pecados capitais, todos eles. Mas a vaidade, gente, não é um pecado muito besta. Você já olhou para você vender sua alma? A vaidade, o orgulho, não. Eu venderia pela gula, tá certo? Pela preguiça, como eu disse. Mas, porra, não, pela vaidade não. Então, eu não gosto de dizer que é orgulho que a gente sente com os nossos alunos, né? Mas é uma alegria genuína, é uma alegria muito bonita. E eu senti essa alegria, menos com a Regina. A Regina esteve aqui, a gente se encontrou, fomos jantar, conversamos, tal. Mas a Regina não foi, a rigor, minha professora. A admiração que eu tenho por ela é a admiração que passa muito pela produção, pelo jeito como ela trabalha, pelos trabalhos que eu já li, pelas aulas que eu já vi. Mas o Durval e o Antônio Paulo, sobretudo, não, né? O Durval foi meu professor de fato, sim. Ele foi meu, mas só no doutorado. Só no doutorado. Ele foi. Aí, veja, Denis, ele foi professor de teoria da história no doutorado. Né? Foi meu professor de teoria da história. Com eles três eu tenho uma relação hoje muito respeitosa, né? O Antônio Montenegro, recentemente, que é outro também, que me fez pensar bastante, né? Me ajudou muito na minha formação. Recentemente disse que tinha lido um texto meu, tal. Isso nos deixa feliz, né? De olhar e dizer, olha, eles veem a gente com autonomia também, que é muito bom que a gente veja essa coisa dos nossos estudantes construírem sua própria trajetória, né? A gente não fica feliz quando vocês seguem a gente, não. A gente fica feliz quando vocês andam pelos próprios caminhos. Isso, de novo, eu vou dizer isso para isso ficar bem registrado, para quem eventualmente ouvir ou ver essa nossa conversa, viu? Professor de verdade se realiza muito quando os alunos se desgarram, quando eles crescem, quando eles voam, sabe? É uma satisfação. Todo professor, eu diria, ou quase todo, particularmente nós que estamos nas universidades públicas, vocês não sabem disso não, mas quando termina o concurso, que sai o resultado, a gente olha, viu? A gente vai olhar para ver se encontra nossos ex-alunos lá nas listas. Eita, o fulano passou na prefeitura de Sobral. Eita, o cicrano. Aí encontra o nome, Tiago, aí diz, será que esse Tiago é aquele Tiago? Porque você já não lembra mais, mas você fica torcendo para que seja aquele Tiago. Você encontra o nome do aluno ali e diz, rapaz, será que é ele que passou lá em Iguatu? Você diz, acho que é, não sei. Né? Por quê? Porque isso é importante, porque é para isso que a gente está trabalhando, para que vocês resolvam muitas coisas na vida, e entre essas muitas coisas, as questões financeiras, né? Um empregozinho não faz mal a ninguém. É isso. Muito bem, professor. A minha pergunta, ela é referente a um artigo seu, denominado como Os Fantasmas do Arquivo e a Fluidez da Organização. Reflexo sobre o descontínuo do documento. Nesse artigo, você afirma que é preciso recuperar como historiadores nossa capacidade de conviver com o desorganizado, com o desencaixe, com o surpreendente, com a suspensão do pensamento, e você denomina até como um desafio a ser enfrentado, né? E eu trago essa perspectiva de como a gente poderia abordar essa história do descontínuo, da suspensão do pensamento. Carla, eu acho que esse artigo me lembre, viu, primeiro. Esse é o que eu coloco um bocado de história incompleta, ou história que tem pedaços de incompletude, que eu vou dizendo assim, uma história do Remo e uma história do não sei o que, você sabe se é isso? Não. Porque eu não tenho livro aqui, não. É aquele que você publicou no evento de História e Historiografia em 2020. Pronto, é esse mesmo, eu acho que é esse mesmo. Porque é o seguinte, veja, nós historiadores fomos treinados a não conviver com o descontínuo. Tá aí o Denis, que acabou de citar o Durval diz isso com relativa frequência, né? Nós somos convidados a, até pela lógica do arquivo, colocar tudo em série, arrumar as coisas. É como se nós entrássemos num quarto mais bagunçado do que esse aqui, em que eu estou, cheio de livros, cheio de coisas aqui, né? E tivesse a pretensão de colocar tudo em ordem, né? E muitas vezes a gente não percebe que toda ordem ela é autoritária, toda ordem parte de uma dimensão de poder, né? E ao fazer esse trabalho de ordenar o mundo, a gente tem muita dificuldade de pensar o mundo dentro da sua própria desorganização. É uma dificuldade do historiador. O historiador, quando se encontra com aquilo que não consegue explicar, ao invés de dizer no seu trabalho, isso eu não consigo explicar, ele toma duas atitudes. A primeira é fingir que não encontrou aquilo, deixa de fora das suas pesquisas, diz, eu não vou entrar nesse buraco não, que isso aqui
vai dar pano para as mangas e eu não sei costurar. E a outra atitude dele é ousar demais, tentando dizer alguma coisa porque o silêncio lhe incomoda, não é? Então, quando eu convido ou quando eu provoco a gente a pensar o descontínuo, eu parto de algumas histórias que em mim deixa a sensação de descontinuidade, de abertura, que a gente fala tantas vezes que o historiador precisa lidar com as possibilidades em aberto. Mas veja como isso é difícil. Eu digo com relativa frequência, inclusive em conversa com o professor Regis Lopes, aqui da UFC, eu costumo dizer o seguinte: nós historiadores temos uma teoria da história que está à frente da nossa escrita da história. A teoria da história que a gente tem, podem observar todos vocês, ela é mais inventiva, ela não trabalha com o tempo linear. Na teoria da história, nós não trabalhamos com o tempo linear, né? Mas na escrita da história, quase sempre ele aparece de forma linear. Tá certo? A gente consegue dar saltos conceituais que a gente não consegue pôr em prática no nosso texto, né? E aí o que é que eu fiz? Eu fui olhar para esse descontínuo, para esse desencaixe, porque quando eu estava nas bancas, e sobretudo bancas de seleção, de mestrado e doutorado, né? As bancas de seleção de mestrado e doutorado são uma tortura para quem está do outro lado do balcão, né? Para quem está se submetendo, ela é muito ruim, mas para quem está avaliando, ela é péssima, porque você tem um monte enorme de bons trabalhos que precisam, então, ser avaliados, muitas vezes, com uma régua cruel e alta demais. O sarrafo sobe demais, exatamente porque temos poucas vagas, né? Muitos projetos, poucas vagas. Mas o que é que eu observava? Eu observava, por exemplo, a tese da lacuna. O que é que eu chamo de tese da lacuna? É aquela tese segundo a qual as pessoas procuram justificar o seu trabalho a partir da ausência na historiografia. Ah, eu quero estudar o fulano de tal porque ninguém ainda estudou o fulano de tal. Ah, eu quero fazer... Eu tô dizendo isso porque eu também já fiz muito isso, viu? Ah, eu quero fazer com tal objeto porque ninguém estudou. Todo mundo já fez isso, mas ninguém olhou aquilo. Todo mundo já estudou o cangaço, mas ninguém observou o cangaço a partir da lógica da sua vestimenta. Aí fica sempre falando daquilo que falta, né? E eu parto do princípio teórico de que o historiador, me desculpem a simplicidade da metáfora, o historiador tem muito pouco a ver com tapa-buracos. Ele não está aqui para tapar lacuna, não. Ele está aqui para abrir lacuna. Ele está aqui para entender por que as lacunas existem. Ele está aqui para questionar lacunas e abrir outras, abrir ocos no pensamento, como diz um autor chamado Júlio César Cortázar. O Cortázar diz isso, né, que é preciso abrir ocos no pensamento. Então, quando eu convido a pensar com o descontínuo, né, e com o inesperado, é porque eu acho que a gente desaprendeu. É desaprender mesmo a pensar com elipse, por exemplo. Sabe o que é pensar com a elipse? É que você vê um filme e você percebe a elipse, e a elipse, ela não faz falta à narrativa, ela enriquece a narrativa. É um pedaço que falta. E a gente precisa recuperar essa capacidade de construir interpretações da história que incorporem, por exemplo, a elipse. O que é que eu chamo de elipse? Veja, vamos pensar um filme, não é? Então, a cena é o Tiago indo para a casa do seu professor, né? Então, o Tiago vai de cavalo à casa do professor dele. Aí ele vai, sobe no cavalo, tá certo? Corta a cena. Tiago descendo do cavalo. Todo mundo sabe que ele chegou na casa do professor. Não precisa filmar todo o percurso. Então tem uma elipse temporal. Tem um tempo que foi suprimido, mas nem por isso deixou de fazer sentido. Não é? E como é que nós podemos trabalhar com a história nessa perspectiva, dessas aberturas, desses lapsos, desses descontínuos, que promovem, então, a percepção de outras continuidades? E para encerrar essa passagem, né? Olha, tem uma canção do Johnny Alf, ainda hoje eu estava ouvindo essa canção, porque sempre que eu estou sem inspiração para escrever, eu boto essa canção para mim, que eu acho uma das coisas mais bonitas que já foram escritas, eu e a Brisa, né? Num dos versos diz assim: quem sabe o inesperado faça uma surpresa. Eu acho que o historiador, se vocês olharem, o texto do historiador não tem surpresas. Não tem. Você vai entender como as coisas aconteceram, mas você quase sempre já sabe o que é que aconteceu. Tá certo? Você pega um texto histórico, seja uma tese, seja um livro, seja uma dissertação.
você já sabe o que aconteceu. Você vai procurar apenas o como, tá certo? Por que é que as coisas se deram como se deram, mas você já sabe como elas se deram, né? Então eu acho que a gente pode recuperar um pouco da ideia da surpresa para a narrativa da história, né? Uma narrativa de história que tenha, digamos assim, uma possibilidade, apenas a possibilidade de um final que não seja previsível. Sobretudo nesse mundo que nós estamos vivendo, em que os finais são previsíveis e tristes. Porque a gente só consegue pensar o final agora como sendo o encerramento da nossa existência. É difícil imaginar utopias, não é? Todos vocês gostam, tenho certeza, literatura, cinema, séries, não sei o quê. Todas elas agora tratam da distopia, não tratam mais da utopia. É muito difícil imaginar, então, futuros em que a gente não se lasque, seja por conta de um vulcão, seja por conta de uma guerra, seja por conta de um vírus, não é? Mas é sempre essa ideia de que a gente vai se lascar, né? Eu costumo sonhar que é possível abrir espaço para o inesperado, né? É fruto, talvez, de uma visão inocente. Mas eu não estou convencido de que a inocência em si é um mal para a história. Afinal de contas, as pessoas falam tanto da racionalidade, e a racionalidade nos trouxe até aqui, tá certo? A inocência, como diria Tiago de Mello, é aquele momento em que um homem confiará num homem como um menino confia no outro menino, não é? Esse poema do Tiago, que é tão repetido, e é belíssimo, né? Diz assim, fica decretado que um homem confiará num homem como um menino confia no menino. Isso é de uma beleza universal. Eu continuo acreditando em nós, tá certo? Eu não acho que é tão simples assim dizer que o mundo está fadado ao fracasso. Fazer isso, me parece, é negar a própria história. Para mim, isso é a negação da própria história, porque a história se faz com o onírico, a história se faz com o sonho. E a gente precisa voltar, não apenas a sonhar, mas entender o papel que os sonhos têm, né? E o sonho é descontínuo. O sonho, ele não é previsível, não é organizado. Apesar de todo o esforço da psicanálise, ele não é tão facilmente decifrável. Então, a história, para mim, não se separa do descontínuo, porque ela não se separa do sonho. Olá, professor. Ainda sobre o mesmo artigo, né? Eu gostaria de perguntar, porque nessa sua escrita você vai falar sobre os materiais dos arquivos, que o excesso e a falta deles, essas duas relações, elas são custosas para o trabalho do historiador, né? Nas nossas pesquisas, nós podemos acabar descobrindo novos recortes nesses locais e novos objetos de estudo, e realizar trocas com que a gente já estava trabalhando, né? Isso é algo natural e possível. Entretanto, para mim, enquanto estudante, a ideia de sempre realizar trocas de objetivos na pesquisa acaba assustando, né? Porque o arquivo ele pode acabar iludindo o pesquisador e engolir a gente de certa maneira, né? E aí fazendo com que a gente não consiga mais retomar para uma causa eficiente. Aí então, como que poderíamos lidar de maneira inicial com a beleza das fontes e a ilusão que o excesso dela nos causa? O documento, o arquivo, de um modo geral, ou a fonte, ela promove no historiador uma dupla sensação, né? A sensação de excesso e a sensação de falta. Isso foi bem analisado pela Beatriz Rodinesco, pela Elizabeth, não, Elizabeth Rodinesco, no Análise e Arquivo, né? Veja só, Vitória, quando a gente começa as pesquisas, é muito comum na pós-graduação, mas não é exclusividade da pós-graduação, não. Você que está na graduação já está sentindo isso, pelo que eu percebi. Há dois fantasmas que assustam o historiador, é disso que eu falava, né? O primeiro é a falta de documento, a ideia de que ele tem uma boa questão de pesquisa, mas que ele vai aos arquivos, pesquisa, olha, busca as coisas e não acha aquilo que ele imagina que deveria achar. Então, é um fantasma, a falta. E o contrário também assusta o historiador, é o excesso. É quando ele faz um recorte temático ou temporal, e quando ele vai para o arquivo, minha Nossa Senhora, ele se desespera com um tanto de coisas que ele encontra, não é? E me parece que esses dois fantasmas, eles são facilmente enfrentáveis, né? Facilmente a gente constrói o nosso colar de alhos se a gente
fizer uma pergunta de pesquisa melhor pontuada. Quer dizer, é o problema de pesquisa que deve guiar o historiador nesse emaranhado de coisas que são os fantasmas do arquivo, né? O excesso e a falta. Né? Se você tem boas perguntas de pesquisa, então você vai saber efetivamente o que é que você precisa para respondê-las. Isso vai se arrumando à medida que a pesquisa avança. Por isso que às vezes você troca os objetivos, né? E você se sente meio perdida. Vai aqui uma dica para quem vai fazer seleção de mestrado já, viu? Toda vez que vocês olharem para os seus objetivos, que vocês escrevem sempre com verbos no infinitivo, analisar, discutir, problematizar, e tá ótimo, é para escrever assim mesmo, viu, gente? Mas depois, tente mentalmente ver se você consegue transformar os objetivos, em perguntas de pesquisa. É possível olhar para esse objetivo que eu escrevi e transformá-lo numa pergunta de pesquisa. Se a resposta for sim, provavelmente você está no caminho correto. Se você tiver que fazer muito arrodeio para transformar aquele objetivo numa pergunta, se você tiver que fazer muito arrodeio para esclarecer qual é a pergunta de pesquisa, é porque a pergunta de pesquisa não está bem esclarecida na sua cabeça. Ela escapa muito facilmente. Você tem um bom tema, mas você não sabe exatamente o que é que você quer perguntar diante daquele tema. Isso tem a ver, muitas vezes, com o desconhecimento das fontes. As fontes lhe ajudam. Você tem um problema de pesquisa, mas você não bota esse problema no bolso achando que a fonte é uma resposta mágica. Tá certo? Que aqui vem uma coisa importante, a gente lembrar que o historiador não é só intérprete de documento, ele é também criador de documento. A gente esquece isso. O historiador, veja, como eu falava a você do arquivo, né? Quando eu vou para o APEC ou para qualquer coisa e eu junto isso aqui, que estava no jornal do dia 12, com isso aqui que estava no jornal do dia 20, com isso aqui que não é um jornal, é um CD, com isso aqui que também nem é jornal, nem é CD, é apenas o discurso que eu peguei lá na Câmara de Vereadores. Quando eu junto isso tudo, isso é o meu arquivo, tá certo? E as relações de pertinência que parecem apagar as descontinuidades são ações minhas. Sou eu, historiador, refundando uma lógica do arquivo, ou operando com a lógica do arquivo, que faz com que esses desconexos, esses descontínuos, apareçam no meu trabalho como se eles compusessem uma unidade, ou como se as relações de pertinência entre eles já estivessem dadas a priori. Elas não estavam, elas foram feitas, enlaçadas, quer dizer... Se a gente olhar a maneira como as coisas se encaixam, por exemplo, naquele texto famoso do Borges, não sei se está citado nesse seu artigo, porque eu já citei umas 2 ou 3 vezes, né? O Borges tem um texto em que, né, o idioma analítico de John Wilkins, que é quando ele cita como é que os animais se organizam. Essa passagem é citada 200, 300 vezes. Em cada 10 trabalhos que lidam com arquivo e teoria da história, em 5, essa passagem do Borges vai aparecer, né? Porque os animais se organizam quando ele dá todas as categorias, você se espanta, que você diz, nossa, eu nunca tinha pensado nessas categorias como possíveis. O seu espanto é o que interessava ao Borges. O Foucault diz que escreveu As Palavras e as Coisas depois de ler esse texto do Borges. Literalmente, né? Ele diz, olha, eu escrevi depois que o Borges me fez sorrir, mostrando os limites da classificação. Então, quando a gente está diante de uma pergunta de pesquisa, de um problema de pesquisa, e a gente tenta cotejar essa pergunta, essa inquietação com o arquivo, talvez seja, por fim, importante lembrar o que diz Michel Foucault, ou Michel Certeau, o Certeau e não o Foucault, lá em Operação Historiográfica. O acontecimento é algo que precisamos supor. O acontecimento não é uma materialidade, não é a sedição de Juazeiro, tá certo? Não é isso. Não é isso. O acontecimento é algo que a gente precisa supor para poder organizar os documentos. Vocês já olharam que é mais ou menos assim quando vocês estão fazendo pesquisa, professor Tiago, Denis e todo mundo está aqui, é mais ou menos assim, olha, tem uma coisa aí, tem um negócio aí que eu quero pesquisar. O que é essa coisa eu não sei ainda, mas veja, eu imagino que quando eu estava estudando ali sobre os processos do século XIX, a relação entre os naturalistas e os literatos, tinha uma coisa ali que eu... Tinha uma coisa, olha isso, tinha uma coisa, é sempre esse raciocínio, tem algo ali
Portanto, eu suponho. Esse acontecimento, ele parte também de um gesto de suposição. Os historiadores têm dificuldade de dizer isso. Eu suponho que. Depois a pesquisa vai dizer a ele se a suposição fazia sentido ou não. Mas é preciso que a gente admita isso. Eu suponho que, sem essa suposição, a gente não inicia nossas pesquisas. Ninguém parte para uma pesquisa dizendo assim, eu vou estudar uma coisa que eu tenho certeza onde que não tem nada lá. Você vai estudar porque você acha que tem alguma coisa. E ainda que você dissesse, não, eu vou estudar uma coisa que eu tenho certeza que não tem nada lá. É uma suposição, você está supondo que não tem. Percebe como é? Não tem como você se livrar desse gesto voluntarioso de imaginação. Por isso que às vezes eu falo do descontínuo, por isso que eu convido todo mundo a exercitar o gesto imaginativo, que está, por exemplo, nos textos do Cortázar, que está no Hemingway, que está na música do Tom Zé, que está na música dos Beatles, porque são imaginações e que abrem para a ideia de incompletude. A gente precisa retomar a paixão pela incompletude. Eu sou inquieto por conta disso, porque eu sou incompleto. Todo ser humano é incompleto, mas a incompletude não precisa ser um incômodo, ela precisa ser um impulso. Professor Jair, ainda falando sobre o seu texto sobre descontínuo do documento, você afirma que, como espaço de imaginação, a história não se deixa aprisionar por teorias, conceitos ou interpretações. Os historiadores devem ficar tranquilos, o que não quer dizer apaziguados com isso. Aí a minha pergunta é, como podemos ter uma postura tranquila, mas não apaziguada sobre nossa relação com a teoria? Boa pergunta também, né? É porque, assim, a gente achava muitas vezes que descobrir um conceito, que encontrar uma verdade, ou mesmo que se colocar de forma crítica diante do outro era suficiente para nos apaziguar, no sentido de que a gente poderia dizer, nossa missão está cumprida, não é? Nossa missão não está cumprida por isso. Nossa missão está cumprida na hora que a gente se permite questionar. É só isso, não é? Então, isso não quer dizer, por isso que a gente diz assim, ela não quer dizer apaziguar, mas também não quer dizer que você vai se desesperar, né? Porque, na verdade, o que a gente faz é estar sempre aberto ao novo. Esse é o convite, né? Você pode ficar tranquilo que o novo vai aparecer e você não deve se assustar com ele, não. A gente pode aprender a inserir o descontínuo na história. Há um livro, eu não gosto de citar muitos livros não, viu? Assim, acho que os alunos, os professores já têm livro demais para ler, a gente fica citando coisa, não é o espaço. Mas se puderem, procurem um livro chamado Movidos pelo Passado, tá certo? Movidos pelo Passado, do Moved by the Past, eu imagino que já está traduzido já, Moved by the Past, é o El Coruña, eu vou tomar a liberdade de escrever aqui no chat para a gente não perder. É assim o nome do cara. El Coruña. Tá certo? Esse cara tem uma ideia muito interessante da maneira como o passado acaba, em alguma medida, fazendo com que a gente organize a nossa vida a partir de uma ideia e de uma prática com o passado, né? Eu acho que é isso. A gente precisa ficar tranquilo, mas não apaziguado, uma coisa assim. Bom, fique tranquilo que as teorias vão entrar em conflito, que você vai ali, né, vez por outra, se libertar. Só para citar o Antônio Montenegro de novo, né? O Antônio Montenegro era um professor que mudava muito as suas ideias teóricas. Eu achava aquilo fantástico. Eu tentava enquadrá-lo, depois de 5 anos, eu dizia, professor, foi o senhor que me ensinou. Aí ele dizia, quantos anos atrás eu lhe ensinei isso? Eu disse, 5 anos. Ele dizia para mim, 5 anos depois, tu quer que eu pense do mesmo jeito? Eu achava isso fantástico. O Denis está rindo, porque o Denis sabe que é um pouco isso mesmo, né, Denis? Assim, ele muda de teoria. Eu acho isso maravilhoso, né? Essa situação, me permita, só uma história muito curtinha. Isso foi uma discussão minha com ele, já nas bancas de doutorado, qualificação, uma coisa assim, eu não lembro direito, que eu botei uma coisa lá no projeto de tese, não sei o quê, e ele reclamou, e eu discuti com ele, não sei o quê, e aí eu achei que ia dar um checkmate. Eu olhei para ele e disse, sabe por que tá certo, professor? Ele disse, por quê? Eu disse, porque foi o senhor que me ensinou. Foi o senhor que me ensinou isso aqui. E ele olhou para mim e disse, quando eu lhe ensinei isso? Eu disse, olha, eu usei aquela cartada besta do historiador, né? Um recurso ao passado. Eu disse, na graduação. Ele olhou para mim e disse, já isso faz quase 10 anos, tu ainda quer que eu pense do mesmo jeito? Eu fiquei arrasado. Eu disse, putz, grilho, não é verdade, né? Que ridículo que eu fui aqui. Na verdade, ele não só era um grande professor porque ensinava grandes coisas, mas porque estava aberto às outras coisas,
né? Besta era eu, que achava porque ele ensinava aquilo, 20 anos depois ele estava pensando do mesmo jeito. Pode ser ou não, tá vendo, Luan? Pode ser ou não. Nesse caso, ele disse, não penso mais assim não. Eu nem lembrava que pensava desse jeito em algum momento da minha vida. E vocês vão viver isso, viu? Tem coisas que eu já disse há 10 anos atrás e não digo mais, assim, eu não penso mais do mesmo jeito, e isso é bom. Não acho isso ruim, não, tá certo? Isso é muito. Acontece mais ou menos com cada um de nós. Tem valores que a gente. Vocês não são os mesmos, vocês mudaram. Vocês começaram nesse curso de graduação pensando umas coisas, passam um semestre, 2, 3, já estão pensando outras coisas, e quando terminar vão pensar outras coisas, e quando entrar no mestrado, outras coisas, e algumas delas precisam ser incorporadas, enquanto outras serão descartadas. É inevitável que isso aconteça na nossa trajetória como professores, né? Isso é também o inesperado da história. Lembra? O descontínuo da história está em nós. Não é? A gente faz isso o tempo todo. Ou boa parte do tempo. E já fica o agradecimento, viu, Jéssica? Que gostei bastante. E você, quando citou o Borges, eu também me lembrei do Fundos Memorioso, né? E dessa questão também do acesso, aliás, do excesso e da ausência, né? De memória e de história, né? Eu acho que é um texto fundamental. E as ausências também nos produzem pensamento, né? O excesso às vezes nos impede de pensar. Mas vai lá, Denis. Pronto. Eu também lembrei aqui, pessoal, do Saramago, todos os nomes, né? Porque é um arquivo ali que o seu José trabalha e ele se envolve tanto naquele arquivo, juntando documentos, os meninos, as meninas aqui devem ler, porque é muito interessante. Nós temos no curso, Jailson, uma disciplina de arquivo, né? E aí ela é muito importante, e que vai estar mudando com o nosso currículo, mas é uma disciplina muito importante, porque a gente tem um arquivo, né? O NEDISC é muito importante, tem uma documentação muito valiosa aqui da região inteira. Mas, assim, eu queria fazer uma pergunta a você com respeito ao campo visual, né? O campo das visualidades, ou a história visual. Tentando entender com você a importância desse tipo de documento, né? Desse tipo de fonte. E aí a gente envolve muita coisa, cinema, redes sociais, etc. A gente está vivendo um período quase que de epidemia das imagens. E tentar entender exatamente a importância dos sentidos, né, para o historiador, porque a gente... É uma das questões que a gente até tem discutido por aqui, a gente faz história com o corpo todo mesmo, a gente sente o mundo com o corpo todo mesmo, então qual a importância, né, dos sentidos para o historiador nesse mundo louco que a gente vive atualmente? Tentar dividir essa... Eu ia dizer que ia ser mais sucinto nas perguntas, mas é porque as perguntas que vocês fizeram são pancadas, né, gente? Olha, deixa eu dizer em 2 momentos. Assim. Primeiro, eu vou tratar dessa questão da visualidade, entendendo esse mundo contemporâneo, não é? Depois eu vou tentar falar dos sentidos também. Ou talvez eu fale primeiro dos sentidos e vá emendando uma coisa na outra, né? Tem um cara, deve estar por aqui, Teoria da Comunicação, que é de um sujeito chamado Daniel Peraia. Vou começar aqui bem devagarzinho para a gente ir entendendo o papel dessas imagens todas, né? O Peraia tem um texto, um capítulo ali no livro, em que ele vai mostrando a relação inicialmente simples entre imagem e realidade, né? Então, veja, quando a imagem surge, a imagem moderna, ele está tratando da fotografia para cá, né? Quando ela surge, ela desloca o campo da arte, porque se o quadro, por exemplo, estava ali para pintar a realidade, agora eu tenho uma fotografia. Então, isso obrigou a uma série de vanguardas, sobretudo olhando para a arte europeia, a buscar uma outra justificativa para as artes plásticas que não fosse reproduzir a realidade, né? Se é para fazer um Tiago igual ao Tiago, é melhor uma fotografia do que gastar uma grana danada com um pintor, um tempo danado e tal. Mas veja, o Peraia, esse autor, vai falando das chamadas mutilações da imagem. O que é que ele chama mutilação da imagem? É que quando eu exibia a fotografia do Tiago, olha, isso aqui é a fotografia do Tiago. Mas o que é que se dizia? É preto e branco. Tiago é colorido. E aí uma mutilação a mais sumiu, porque alguém olhou e disse, olha, agora a imagem é colorida. Então ficou mais perto da realidade, concordam? Aí alguém disse, mas na imagem ele se movimenta, na fotografia ele está parado. Aí vem o cinema, olha, agora ele está se mexendo.
Aí alguém diz, mas tem som. Na realidade tem som. Aí esse homem que está se mexendo não tem som não, o cinema é mudo. Aí alguém diz, olha, agora eles falam. Percebe como a gente vai produzindo evolutivamente formas de representação imagética que, em alguma medida, reduzem os espaços de mutilação, como diz o Peraia, até o momento em que a última mutilação foi tirada, que a última mutilação, segundo o Peraia, é o tempo, né? O que é o tempo? É aquilo que fazia com que toda aquela imagem que reproduzisse a realidade fosse, na verdade, uma imagem do passado. Aí agora a gente está conversando e o tempo está anulado porque a gente está conversando ao vivo. Não é? Então, o que era cor, o que era movimento, o que era luz, o que era profundidade. Mas toda essa teoria é para chegar no seguinte: como é que a gente faz e consome imagens hoje? Hoje, agora, né? Sobretudo, o meu celular não está aqui não, mas enfim, com o celular. Não sei onde está meu celular, mas o de vocês deve estar perto aí. Então, como é que a gente faz e produz imagem com o celular, né? Aqui eu vou ser um pouquinho ousado, muito ousado, não me tome ao pé da letra, não. Mas eu acho que nós estamos entrando no novo regime de visualidade. Não tomem isso ao pé da letra, mas eu vou tentar mostrar um pouco desse regime de visualidade. Há 4 marcas muito destacadas que pontuam ao que é a imagem na contemporaneidade. A primeira marca é a velocidade. Essa imagem é veloz demais, tá certo? A segunda marca é que ela é fragmentada. Vocês consomem muito corte. Quando foi a última vez que vocês viram um podcast inteiro, que vocês assistiram uma entrevista inteira? É sempre o corte do corte, do corte, do corte, do corte. Então, ela é fragmentada. Ela é acelerada. Acelerada no sentido de que eu posso, inclusive, botar ela em um e-mail. Mas não só por isso. Ela é acelerada porque eu posso botar ela em um e-mail ou 2, mas ela é acelerada com o próprio discurso. Ela não aprofunda. Ela é rápida, né? Então, ela é rápida, ela é fragmentada, ela é fugidia. Guardem isso, que isso é marcante. O cinema produziam imagens para serem compiladas, armazenadas, arquivadas. Não é? A internet não produz imagens com essa lógica. Elas podem ser, mas elas não são produzidas para. O que acontece? Quem de vocês já perdeu um rio só porque o celular desligou da mão? Deslizou. Você estava aqui vendo um rio que estava interessante, você estava aqui olhando o seu rio, aí de repente você bateu aí e atualizou a página. Perdeu o rio. Não era? E você estava gostando, era aquele que você queria ver. Num milhão de rios que você vai ver, justo aquele, só porque eu bati na tela sem querer, só porque o celular ia caindo e quando eu fui segurar, bati na tela, perdi. Todo mundo já viveu essa pequena frustração de, puxa vida, esse era exatamente o que eu queria. E ele é fugidio, porque ele é feito para desaparecer, para se perder nesse labirinto sem saída, não é? Então, primeiro, ela é rápida, segundo, ela é fugidia, terceiro, ela é cortada, e quarto, ela é desconecta. O que é, não é nem desconecta, ela é desconexa. Lembra do descontínuo, Vitória? Ou Carla, não me lembro que. Olha o descontínuo. Vocês assistem vídeos que são assim, ó. A tela é cortada ao meio. Aqui tem uma imagem, aqui tem outra. A daqui não tem nada a ver com a daqui. Elas são simultâneas. Mas essa aqui não tem nada a ver com essa aqui. As duas imagens não se comunicam. Não é? Além disso, tem uma música de fundo e tem um cara narrando uma coisa, que o que é mais importante, muitas vezes, é a narrativa que ele está fazendo. Não é nem essa imagem, nem essa. É a narrativa, é a história que ele está contando, que muitas vezes tem legenda. Então, como é que você trabalha agora com uma imagem que é simultânea, mas é desconexa? Então, isso exige um tipo específico de trato com essa imagem. A minha geração tinha dificuldade, e ainda tem, de entender esses discursos. Por quê? Porque eu não sabia hierarquizar aqueles discursos. Eu não sabia se eu deveria olhar onde é que está o pedaço principal. É a imagem de cima? É a imagem de baixo? É a história que ele está contando? É a legenda ou é a música de fundo? São 4 ou 5 elementos comunicativos que estão simultaneamente sendo apresentados e que exigem um treinamento visual muito grande para poder dele se apropriar. É engraçado que os jovens no instante sabem qual é o mais importante. Eles no instante sabem o que é que daquilo ali é interessante. O resto é só... Veja que interessante. O barulho todo, o ruído visual todo é para chamar a sua atenção.
num mundo que lá lida com a distração. Então eles botaram bem muita coisa, porque essa muita coisa que não diz nada lhe chama a atenção. E aí você presta atenção naquilo que é para você prestar atenção. Essa é uma dimensão muito importante dessa imagem. E aí tem outra que eu acho fantástica, porque eu tenho um filho um pouquinho mais velho do que vocês, né? Ele tem 24 anos, o meu filho. O que é que acontece? Eu dizia para ele, conversando com ele, que a imagem do cinema era uma imagem muito lateralizada. A imagem do cinema, ela corria muito assim, gente, ela é muito lateral, né? Tanto é que a gente sabe claramente, teoria do cinema, primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, tá certo? Você sabe o que é que está no primeiro plano, você sabe o que é mais importante. Essa juventude lida com a imagem que é em profundidade. É muito importante olhar o fundo da tela. Por quê? Porque isso vem dos jogos. Se você ficar olhando só para o primeiro plano, você só vai quase sempre ver sua própria mão, se tiver em primeira pessoa e for um jogo de tiro. Você tem que estar olhando lá para frente. O que interessa é segundo, terceiro plano, é lá no fundo da tela. Vocês já olharam como vocês conseguem capturar detalhes dentro do Rios que nem todo mundo consegue capturar? Tá passando uma cena, de repente, assim, a cena é uma catástrofe, um negócio maluco, e vocês observam do nada que uma mulher estava roendo as unhas enquanto o maremoto acontecia, e vocês botam um riso, alguém viu, não sei o que, e você volta e diz, nossa, é mesmo, como é que esses jovens rapidamente disparam o olhar, né? Por quê? Porque a imagem está perdendo aquele papel de claramente dizer onde está a sua centralidade. O discurso já não tem mais o seu núcleo de significação claramente identificável. Isso é uma juventude que está botando isso aí para frente. Eu não sei se é bom ou ruim, não, viu? Isso é diagnóstico, não é análise, não, viu? Eu estou só dizendo o que é que eu vejo com esses jovens. Então, nesse mundo todo, que produz muita imagem, é preciso voltar a discutir qual é o estatuto da imagem, né? A imagem, por exemplo, perdeu por completo o seu estatuto de verdade, que era aquele que eu dizia a vocês, né? Das mutilações, do não sei o quê. Agora, com essa danado desse negócio chamado inteligência artificial, e eu, modestamente, concordando com o Nicoleles, nem acho que é inteligência, nem acho que é artificial, né? Acho que nós precisamos retomar alguns conceitos clássicos, como o conceito de ancoragem. Ancoragem era aquilo que dizia assim, eu tenho uma imagem e eu tenho uma espécie de legenda que me ajuda a ancorar a imagem, quer dizer, que estabelece um caminho de diálogo, um caminho interpretativo que vai ajudar a compreender aquela imagem. A gente perdeu um pouco isso, é preciso recuperar, né? Essas formas de observação do mundo. Eu tô como um pai de pós-adolescente, o meu tem 24 anos, já está formado, já está na vida adulta. Tiago ainda vai passar uma longa trajetória, viu, Tiago? Tem aí um caminho longo para você. Mas eu fico muito atento ao que os jovens fazem. Eu sou um professor que, se eu chegar a 10 minutos na sala de aula, antes da aula começar, eu peço para eles me mostrarem no celular qual é a vibe do momento, o que é que estão lendo, o que é que estão vendo, qual é a série, embora eu não consiga acompanhar, mas eu quero pelo menos ouvir falar, saber como é que eles pensam. Porque eu acho que é uma transformação no pensamento. Eu voltei a fazer prova, viu, gente? Se vierem para cá, para a UFC, já sabe, vai ter prova na sala de aula, com papelzinho e caneta na mão. Tá? Porque eu acho fundamental que vocês voltem a escrever, né? Desenvolver de novo essa habilidade, que é uma habilidade mecânica, né? E a gente precisa desses gestos que produzem memória física, né? Porque as nossas memórias, elas estão sendo emprestadas. Só para encerrar isso, porque eu acho isso muito importante, veja, nós estamos aqui conversando como se fôssemos avatares de nós mesmos. Isso é outro mundo. Isso é outro mundo. Quando a gente pensava, todo mundo, a teoria ciborgue, né? Eu tenho discutido, já falei disso várias vezes, o ciborgue. Todo mundo achava que o ciborgue era assim, iam botar um braço mecânico em mim, iam botar um chip, não sei o que e tal. Como é que o ciborgue veio? Não foi a máquina entrando em mim, foi eu entrando na máquina. Olha nós aqui dentro. Viu? A gente já é ciborgue. Só que o ciborgue aconteceu de um modo inesperado. A ficção científica não previu que o ciborgue seria nós entrando na máquina. Ele achava que seria a máquina entrando em nós. Acontece também, a gente já tem chip, a gente bota uma perna mecânica, a gente não sei o que acontece, né? Órgãos mecânicos sendo estudados, não sei o que tal, tá certo. Mas muito mais aconteceu o inverso. Nós entramos na máquina. Tá aí nós todos, oi gente, tudo bom? Olha aí. Não é? É um jeito de ser ciborgue. E como é que esse ciborgue existe?
como o Denis bem colocou, ele existe enquanto imagem. Viu? Mas não é dizer que, ao existir como imagem, ele não tem peso nem aderência àquilo que a gente chamava de corporeidade. Ele continua existindo com corpos, né? Então, como é que esses corpos agora, as relações afetivas, todas elas, estou falando de relações sexuais não, todas as relações afetivas mediadas pela imagem, não é? O Paul Virilio tem um texto sobre teletactibilidade, tá certo? Vocês imaginam o que é isso, gente? Você vai botar um sensorzinho assim, ó, e você aperta o sensor aqui e a pessoa sente o frisson lá. Entendeu? O que é que isso vai significar? Não sei, mas imagina, tu bota um suite, uma espécie de macacãozinho cheio de sensor, a pessoa tem um avatar teu aqui, a pessoa aperta os botõezinhos aqui, ó, no teu corpo aqui, em miniatura, e tu sente o toque lá. Tá certo? O que é que falta para isso acontecer? Dá lucro. Falta é dar lucro. Na hora que isso der lucro, as empresas desenvolvem. Por que não desenvolveu ainda? Porque ninguém sabe se vai ser caro, se vai ser barato, se vai ter mercado. Né? É isso. Então, é um mundo, talvez, que só não se materializou ainda porque não interessa aos interesses imediatos de quem manda na grana. Difícil pensar um mundo sem imagem hoje em dia. E vocês que são jovens, prestem atenção à maneira como vocês produzem e consomem imagens, tá certo? A imagem acelerada, a imagem que é, como eu disse, fugidia, que é uma imagem feita para desaparecer, que é uma imagem infinita, não é? O que é a imagem infinita? É o scroll, né? Você passa, e nunca termina. Isso é novidade. Vou apelar para o Denis agora. Denis e eu somos do tempo em que até a televisão se desligava. Agora nós vamos desligar os nossos transmissores. Voltaremos amanhã às 6 da manhã com a seguinte programação, né? Hoje em dia nem a TV desliga, nem o celular se encerra. A transformação é muito rápida, gente. Nós, como teoria da história, a gente fica assim, não, porque a transformação, a aceleração do mundo, a não sei o quê, parece que isso são coisas que ou não acontecem de fato em nossa vida, ou aconteceram no passado, ou vão acontecer no futuro. Elas aconteceram, acontecem na nossa vida e vão continuar acontecendo no futuro. Tá aí. Vocês redefinindo. Eu tenho abuso de quem acelera áudio no WhatsApp. Tem abuso. Por quê? Porque a única coisa que vai restar como individualização é a nossa fala. Viu? É uma das poucas coisas que vai restar como individualização. Porque a escrita vai ser igual, ela vai ser mediada pelo GPT da vida, viu? A caligrafia a gente já perdeu porque foi para o computador. Então eu escrevo em Time New Roman 12, todos vocês escrevem em Time New Roman 12. Nossa caligrafia é toda igual, já olhou? Perdemos a individualidade da caligrafia. Aí o que é que nós perdemos também? Nós perdemos a própria individualidade da escrita, que está em risco agora com o ChatGPT. Tá certo? Semana passada eu dei uma palestra sobre uma palestra lá na FAPDAN, sobre história digital, falando desses Computers Assistant Databases, quer dizer, essas coisas de você usar data analysis, não database, né? Quer dizer, esses computadores de análise dos dados históricos. E, puxa vida, vai sair um bocado de tese muito parecida, porque você pega dados brutos, joga lá dentro, ele diz como combina, e você ali... E aí o que é que sobrou? A nossa fala. Aí o que é que vocês fazem? Aceleram. Quando acelera, você perde a prosódia. Prosódia é individual. Prosódia não é sotaque. Prosódia é a maneira como cada um fala. Tá certo? Quer dizer, é onde ele sobe, onde desce, a entonação, os sotaques, as marcações, tá? É o fato de você saber se quem está falando é seu amor ou alguém imitando a voz dele. Tá certo? E para isso você precisa ouvir a voz no ritmo certo. Essa aceleração do mundo que a gente fala tanto, né, é uma coisa que eu diria a vocês, se me fosse permitido um conselho, eu diria a vocês, não forcem a porta do tempo. Não forcem a porta do tempo, tá certo? Guarde sua energia para tarefas outras. Certo? Não force a porta do tempo. Guarde sua energia para tarefas outras. Né? É por aí. Professor, para finalizar e fazendo uma ligação com as redes sociais, né, nós vivemos a história digital, uma grande sensação de possibilidade de usos de fonte e grande capacidade de arquivamento de informações. Como memória e esquecimento podem continuar a se relacionar? Temos direito ao esquecimento?
Uma boa pergunta, né? Deixa eu primeiro lembrar do que diz o Albert Camus no livro O Estrangeiro, né? Ele diz assim: quem tem memória não se entedia. Tá certo? Quem tem memória não se entedia, porque cada vez que você lembra diferente, né? Então a história é reinventada cada vez que você lembra dela. Ao mesmo tempo, Georges Perec, que é um outro escritor também francês, costumava dizer que se a memória nos salvava do esquecimento, é preciso pensar quem nos salvará da memória, para que a gente não fique em alguma medida preso também a ela. O que eu acho é que nós estamos nesse mundo ainda tateantes, querendo descobrir as coisas, né? Ele nos oprime, porque ele não nos deixa tempo de reflexão, mas me parece que a gente cede muito facilmente a essa opressão, a gente não consegue resistir, embora a gente tenha senso crítico. Veja, estamos aqui em 6, todos os 6 lidam com história, todos os 6 sabem as armadilhas desse mundo, mas se deixa seduzir por ele, porque não é fácil resistir a ele. Ele é, em si, um mundo de muita sedução, de muita atração, né? Aí entram os neurocientistas falando da dopamina, falando do não sei o quê, dizendo que é porque você, ao passar o dedo, o like, já dizia o Sakamoto, é um lugar quentinho, né? Mas eu acho que a gente tem muita coisa ainda a aprender. Uma das coisas que a gente pode aprender é que todo esse movimento está associado àquilo que o Pierre Levy chamou de sensação de desapossamento. Tá certo? A sensação de desapossamento tomou conta de todos nós. Todos nós estamos sentindo que perdemos alguma coisa. Alguma coisa nos escapou. Alguma coisa nos foi tirada. Tá certo? Pode ser o poder professoral, pode ser o tempo com sua família, pode ser o poder de controlar o seu próprio dia, pode ser o poder de organizar a sua própria agenda e seu tempo, mas alguma coisa nos foi tirada. E essa coisa nos foi tirada graças ao contato com esse mundo virtualizado, com esse mundo digitalizado, né? Então, uma das formas de talvez se colocar criticamente diante disso é pensar, primeiro, o que é que nos foi tirado. Se a sensação de desapossamento é uma constante em todos nós, é preciso que você saiba o que é que lhe foi tirado, né? Então, cada um talvez tenha uma resposta para essa pergunta, né? O que é que me foi tirado? E depois de descobrir isso, eu quero essa coisa que me foi tirada de volta. Se você também tiver uma resposta positiva, dizendo, sim, eu quero de volta o controle sobre minha vida, eu acho que você vai conseguir agir de forma a enfrentar esse dilema. Se você acha que não, que está tudo bem, então também você não tem por que sofrer. Se para você está tudo bem, não é? Então, toque sua vida. Entregue essa coisa, né? O desapossamento. Eu costumo dizer, só para encerrar, que esse dilema não é novo. Esse dilema é um dilema que já foi enfrentado, por exemplo, já foi apresentado pelo Freud, é um dilema clássico da filosofia grega, né? É a relação entre liberdade e responsabilidade. Todo mundo quer um quinhão de liberdade, mas todo mundo sabe que liberdade, ou deveria saber, que liberdade traz responsabilidade, tá certo? É o que está em Ícaro, tá certo? O mito de Ícaro. Ganha a liberdade, voa para onde as suas asas não aguentam, tá certo? Eu ganhei a liberdade de ter, por exemplo, o mundo na palma das mãos. Uma liberdade entre aspas, porque esse mundo é controlado, o mundo é me apresentado dentro de certas regras, não sei o quê. Então eu tenho que saber que esse mundo não é tão libertário assim. Eu tenho que ficar atento a isso. E se eu quiser entrar nesse mundo, também saber quais são minhas responsabilidades dentro dele, né? Tem um poema, uma canção muito bonita, chamada Tempo, que diz assim, olha, dessas asas só quem voa sabe o peso. Eu gosto de dizer isso aos meus alunos, eu digo, vocês têm muita liberdade, mas só quem curte a liberdade pode voar. Porém, só quem voa sabe o peso que as asas têm. Então não clamem só por liberdade. É por isso que às vezes a gente tem consciência do peso das asas, que a gente prefere delegar as responsabilidades, tá certo? Uma outra coisa que fica muito clara nesse mundo é que quando você assume um lugar menor diante das lutas de autonomia, você automaticamente também inventa o culpado, né? Se tudo der errado, a culpa é do professor, a culpa é do chefe, a culpa é do presidente, a culpa é de não sei o quê. Por quê? Porque você não se colocou como sujeito de sua própria vida. Você deixou que os outros conduzissem, você só operacionalizou essa condução. Se der tudo errado, é culpa de quem mandou. Eu só executei, né? Alguns querem essa segurança, outros querem a liberdade. Esse equilíbrio
como diria o próprio Freud, é a marca da neurose, né? O Freud dizia isso, que todos nós somos neuróticos em alguma medida, exatamente por isso, porque a gente vive nesse equilíbrio instável entre liberdade e responsabilidade. Para quem é jovem como vocês, ousem. Por isso que eu gosto dos jovens. Os jovens são mais ousados, os jovens têm mais coragem. Tiago, só para dizer uma coisa, você agora você vai ver como sua vida se divide antes e depois. Como é o nome do seu neném? Miguel. Antes e depois do Miguel. Isso é muito claro. Olha, você, mesmo casado ou não, você tem coragem de tomar uma de madrugada e ficava liso, sem um tostão, até para pagar o táxi, o Uber, o ônibus, de qualquer jeito, o jegue para voltar para casa. Mas você tomava até o último centavo e dizia: eu durmo aqui no bar, qual é o problema? Eu vou andando. Depois que você tem um filho, é impressionante, cara. Abre o seu outro portal, você passa a ser medroso. Porque isso é fantástico, porque você não é mais você. Isso é fantástico. Por mais que isso seja burguês, por mais que signifique que você tem que ser produtivo por conta do seu filho, por conta da sua prole, mas não é só isso. Eu não acredito que é só isso, não. É muito pouco reduzir essa coisa bonita que é o sentimento que a gente tem pelo nosso semelhante, no caso, um semelhante consanguíneo. Mas é outra coisa. Eu lembro de mim, lá nos anos 90, na UFPE, porra, perdi o ônibus. Que se lasque, eu vou andar metade do caminho até pegar o ônibus no outro bairro onde tem. Mas quando o menino nasce, você diz: não, vou mais não. Vou mais não. Por quê? Eu disse: não, porque não vou. E você não sabe nem dizer por quê. É porque eu tenho um menino em casa. Não, não é não. Mas é por isso. Só que você não diz, você não entende o que é que aconteceu com você. Você vai ficar medroso, viu, Tiago? Se não ficou, pode ter certeza. E se ficar, entenda. Tem uma razão. Eu já era. Agora vai piorar. Tem uma razão inconsciente, assim. Imagina quando os netos nascem, né? Você tem neto, Denis? Rapaz, que maravilha, que maravilha, que maravilha. Não sei se vou ter, né? O meu menino sempre diz que não quer me dar netos. Não quer neto. Eu não sei. Tá com 24 anos, tá namorando, então quem sabe ainda tem chance. Com 24 anos eu não queria, não. Minha filha dizia a mesma coisa. Dizem a mesma coisa? Agora eu vou pedir a vocês a gentileza de entrarem no YouTube. Eu botei aí Óbvio Pós TV. Isso é um canal que eu tenho no YouTube. Também tem uma página no Instagram, tá certo? Nesse momento a gente parou um pouquinho porque eu perdi o estúdio. Eu fazia no estúdio de um colega meu, aí teve aqui uma desarrumação lá na vida dele e na minha, e a gente parou de fazer, mas a gente deve voltar semana que vem. Nem que a gente grave dentro desse quarto aqui, mas a gente vai voltar a gravar. Né? Eu estou montando um estúdio aqui na sala ao lado, mas não fica pronto nem tão cedo. Mas entrem lá, que é um lugar onde eu toda semana lanço um videozinho de 3 minutinhos, que é um vídeo discutindo questões sobre história, arte, contemporaneidade e filosofia. Sempre assim. E eu lanço domingo, 8 horas da noite, que é para todo mundo ficar deprimido. Sou eu e o Fantástico fazendo a depressão do mundo. É substituindo o Faustão, né? Fazendo Bom, pessoal, acho que o nosso encontro se encerra, né? Gostaria de agradecer imensamente pela presença do professor Jailson, uma presença riquíssima que fez a diferença nesse encontro hoje, né? Com reflexões importantíssimas para a nossa geração, que é essa atualidade, né? Questões muito atuais. Enfim, espero que os nossos próximos encontros sejam tão produtivos como este. E fiquem ligados que logo chega mais um episódio no seu agregador favorito. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Spotify e no Amazon Music. Siga Miragens de História nessas redes sociais. Show de